Oi, gente, mudança climática é tudo, gente. Tudo. Você não deve mais sair de carro, só se for carro elétrico, né? Você não deve mais esquentar o seu apartamento, a sua casa, né? Só se for através da energia renovável. Você não deve mais deixar tanto pum. Né? Só se for, sei lá. E, gente, e agora nós temos nessa histeria toda, nesse medo todo que está tomando conta novamente do mundo, né? Novamente eu digo porque 2020 né? Nós tivemos também esse medo ao redor do mundo e agora, hoje nós estamos aqui, já falo para vocês, atualmente, olhei agora na nossa sombra aqui na 22 graus. Aqui no sol, agora são perto do meio-dia, deve estar 27, 28 graus. Alto verão, mas altíssimas temperaturas, gente. Parece assim que quanto mais eles falam, mais a gente sente essas temperaturas. Meu Deus, mudança climática, de repente a gente vê em todos os cantos. Um capim meio seco, mudança climática. Gente, em todo... De repente as coisas parece assim... A gente tem mais visão para essas coisas. Coisas que... Nos anos 80, por exemplo, a gente tinha aquela chuva ácida que acabou com matos na Alemanha. Muitos, realmente muitos. E também a propaganda foi muito em cima disso e de repente a gente viu em todos os cantos, né? E realmente, mas hoje se passaram 40 anos, um pouco mais, até 40 anos, todos nós estamos ainda, e vocês podem ver, né, que nós temos ainda mato, quando vocês acompanham o Caio, ele mostra para vocês, quando ele sobe nas montanhas, que nós temos ainda árvores, mato verde. Por incrível que pareça, nós temos. E nisso, a industrialização nesses últimos 40 anos não parou, gente. Não parou. Continuou, né? Mas nós temos. Certo? E agora nós chegamos a uma nova histeria que está tomando conta de todos. E se a gente não cuidar e cuida bastante, nós vamos chegar a um ponto que não vai ter mais volta, né? Eu acho que nós temos que ver certas coisas, etc., né? Não tô nem contra, né? Mas, gente, agora nós temos aqui pessoas que jogam o seu trabalho por causa da mudança climática. Porque as indústrias ou as empresas não fazem o suficiente para parar a mudança climática. Muitos, também tem especialistas, né, que dizem que mudanças sempre aconteceram. No passado, se a gente vê, eles têm capacidade, né, de olhar milhões e milhões de anos atrás, né, 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, eles olham e podem realmente ter uma boa noção como era a temperatura aqui no nosso querido mundo. Mas tem, eu acredito, pessoas que não sei se eles estão de olhos fechados, não querem saber, ou se eles não gostam de comparar, não sei. Mas, enfim, uma tendência preocupante no mercado de trabalho. Cada vez mais jovens estão deixando seus empregos. Isso pelo clima. Um bom salário, posição social, carreira, tudo isso não conta mais. Se o empregador não se comportar de maneira ecológica, eles pedem demissão. Olha, gente, num lado, eu acho certo de observar isso, né? De talvez também ver, eu me vejo mais assim com essa empresa. Ela cuida mais, faz isso e aquilo, né? Tudo bem. Mas nós temos pessoas aqui dentro da Alemanha que lideram esse movimento, que chamam a atenção e pedem para as pessoas deixarem o seu trabalho,
né? Como a chamada Luisa Neubauer. Ela é a Thunberg da Alemanha, que disse claramente, se você trabalha para uma empresa ou organização que finge ser mais verde do que realmente é, não se junte mais a ela. Peça demissão. Um número surpreendente grande de jovens também atende a essa solicitação. O abandono do clima é um fenômeno que não deve ser subestimado. Agora, eu já disse antes para minha esposa, ela disse, você precisa arrumar assim o nosso jardim um pouco mais, para ele ficar um pouco mais bonito. Sim. Aí eu disse, mas Schatz, eu faço isso pelo clima. Eu deixo crescer um pouco mais o capim, as plantas, deixo mais espaços para as abelhas. Eu faço isso para o clima. Agora, tudo a gente pode usar, tudo como uma desculpa por causa do clima. De repente, tem muitos desses que deixam o seu emprego, né? Explicando para os seus pais, eu deixo isso porque essa empresa não faz nada para o nosso clima. E por isso, eu deixo e fico de novo em casa nos teus custos. Né? Isso também pode e tenho certeza que isso também acontece. Né? Uma das primeiras pesquisas sobre o abandono do clima foi realizada pela empresa de auditoria KPMG. Em um estudo realizado na Grã-Bretanha, 1 em cada 5 entrevistados declarou que já havia recusado uma oferta de emprego por causa das metas climáticas do empregador que não eram compatíveis com seus próprios valores. E até um certo ponto eu posso entender, mas, gente, por que esses jovens podem dizer que não, esse emprego não aceito? Porque muitos deles têm as costas quentes por causa dos pais. Porque os pais trabalharam tanto que hoje em dia possam ajudar os jovens e possam até ajudar nesse pensamento. Né? Os pais que de muitos jovens, hoje em dia, são confrontados com frases como vocês têm culpa. Vocês que têm culpa que nós temos essa mudança grave do clima. Aqueles que fizeram tudo para os seus filhos terem hoje essa possibilidade de escolha. Porque nossa idade, nossa geração, a gente não tinha essa escolha, né, gente? Não. Né? Tinha que ver onde é que eu posso trabalhar, onde é que eu posso para sustentar a minha vida ou talvez da minha família. Hoje, os jovens, poucos têm filhos e assim não têm muita responsabilidade. E, além disso, também, logicamente, faz parte que hoje em dia se procura muito, né? Muitos empregos abertos. Então, a escolha é enorme. E aí você também pode agir dessa forma. Né? Porque meus pais, a geração dos meus pais, dos vós, esses fizeram com que a Alemanha cresceu. A nossa geração fez com que a Alemanha continue. Né? A próxima geração pode fazer com que, de repente... Né? Bom... Em geral, até mesmo o termo equilíbrio entre vida pessoal e profissional se tornou obsoleto. O senso de propósito é atualmente o foco dos interesses dos jovens trabalhadores. Bem, aqueles que deixam seus empregos por causa desse absurdo provavelmente não estão apoiando o sistema de qualquer maneira, mas sim tolerando os parasitas com o histórico financeiro da família. Qualquer pessoa com uma mentalidade normal que tenha que se sustentar nem sequer pensaria em tal ideia. Eu já saí de uma família assim que a gente não
Infelizmente, a gente, depois, quando eu fiquei adolescente, a gente não teve muitas condições. A gente levou uma, como é que a gente diz? Uma perda muito grande. E fez com que a nossa geração em geral, a gente não teve muita escolha, né, gente? Não. E por isso a gente era grato de conseguir um emprego, de conseguir ganhar dinheiro, etc. Né? A pergunta é, como é que eles querem viver? Claro, tem organizações que pagam essas pessoas, né? Mas se cada vez mais deixam o emprego, como é que fica? Né? Como é que fica a aposentadoria? Como é que existe ainda o hotel da mãe? Até que idade eles possam usufruir do hotel mama? Né? E se a gente vê os jovens hoje em dia, todos eles têm celulares, né? E se eles deixam esses empregos, então também deveriam não ir mais nas festas, né? Deveriam comprar só roupas usadas, não deveriam mais viajar de férias, etc. Né? Então, tudo isso, então, para muitos, é assim, eu deixo meu emprego, procuro outro, tudo bem. Né? Mas, quando se trata mesmo de não ter escolha, aí eles optam pela coisa mais fácil. Né? Escolha, por exemplo, de viajar. Ah, mas eu quero viajar, eu quero conhecer, mas aí como é que fica? Tá, aqui dentro da Europa, de trem, de ônibus ainda vai. Mas fora, deveria deixar de viajar. Né? Hoje em dia, eles acharam uma solução, você pode pagar a mais pela emissão do CO2. Né? Isso também é um bom negócio. Né? Pois é. Quando eu escuto tudo isso e vejo o que está acontecendo, eu preciso me lembrar dos 40 anos atrás, quando nós tivemos essas árvores, florestas morrendo por causa da chuva ácida. Né? Mas o ser humano é o inteligente o suficiente para conseguir, leva um tempo. Nos anos 60, nós tivemos grandes problemas com poluição nos nossos rios. O ser humano também conseguiu, dentro de poucos anos. E a natureza é forte o suficiente para poder se recuperar se a gente dá a chance. Agora, para limitar as pessoas, você não pode mais isso, não pode mais isso, não pode mais aquilo, não deve mais. E um observando o outro pela cerca, assim, o que ele está fazendo hoje? O quê? O que? Vai viajar? Sim, para onde? Ah, mas isso eu não acho bom. Né? Se isso está se instalando aqui, nós temos um grande problema. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo, gente.